Todos os personagens em Sucker Punch são conhecidos única e exclusivamente por seus apelidos. Dessa forma, somos apresentados a Baby Doll, personagem que é enviado a um sanatório da década de 50 por seu padrasto, também intitulado de Manda-Chuva. Ele organiza a lobotomização da garota com auxílio do funcionário corrupto do asilo, chamado Blue. E para escapar da situação desesperadora em que se encontra, Baby Doll refugia-se em sua mente, imaginando-se como a mais nova adição de um bordel infernal que, em muitos aspectos, se aproxima daquele asilo deveras surrealista. Dentro desse novo universo imaginário, a personagem se une a 4 colegas, todas dançarinas e prisioneiras. Juntas, elas traçam seu ousado plano de fuga, mas para escapar, precisam atravessar mundos ainda mais fantásticos, nos quais soldados zumbis steampunk da Primeira Guerra Mundial, dragões e robôs samurais assassinos as perseguem em cenários alienígenas, medievais e orientais apocalípticos. Embora grande parte do visual estilístico de Sucker Punch exista para ser algo quase exclusivamente atrativo, beirando a superficialidade, alguns detalhes têm significados muito mais profundos que vão para além da estética cenográfica. Por exemplo, na primeira cena, somos apresentados a um quarto infantil de Baby Doll montado sobre um palco, e então a tranquila cena se dissolve com a notícia da morte da sua mãe no cômodo ao lado, e assim a história se desenrola. Na cena em que Baby Doll chega ao asilo, vemos outro palco no teatro, a sala em que a Dra. Gorski tratava seus pacientes e os incentivava a agir, socializar e superar seus traumas. É nessa parte da trama, em cima do palco, sentada em uma cama que nos remete a uma versão desgastada da encontrada no quarto de Baby Doll, que vemos Sweet Pea pela primeira vez. Na cena, a Dra. Gorski está realizando uma sessão de terapia com a paciente. A doutora acalma a garota e a relembra de que é ela quem está no controle. A razão para a recorrência do palco é essencial para a execução do tema salvação, particularmente quando Baby Doll dança para cumprir todas as etapas necessárias a fim de escapar. Mas isso também pode sinalizar que toda a trama está sendo controlada por Sweet Pea, incluindo a sequência de abertura no quarto de Baby Doll. Logo, e se é a primeira quem recria e revive seu próprio trauma, enquanto fantasia o clube em que trabalha? Em princípio, Sucker Punch mergulha o espectador diretamente na psique de Baby Doll. O filme fornece o plano de fundo para as imagens que o espectador vê na maior parte do longa. O teatro, o repugnante Blue, a compassiva Dra. Gorski, os itens da missão que as meninas precisam obter previamente a fim de realizar a fuga, até os rostos de sua equipe. Mas não faz um delineamento claro entre a realidade e a fantasia. E esse aspecto é crucial para a premissa do longa, pois a principal força motriz por trás da personagem Baby Doll é o escapismo, de seu padrasto abusivo, do asilo em que ela foi internada à força, de seu destino na sala de lobotomia e da dura e fria realidade a ser enfrentada. A transição é abrupta, como num grande e intenso trauma psicológico sofrido. A audiência se sente perdida na ilusão e, eventualmente, aprende a aceitá-la, sendo essa a principal sensação a ser transmitida para o público. Desse modo, é possível interpretar a obra de algumas formas. A primeira e mais direta teoria é que essa é realmente a história de Baby Doll, que está trancada em um asilo e se une a 4 amigas para escapar. No processo, ela representa o asilo como um bordel em sua mente e imagina suas danças dentro da fantasia do clube como sequências de batalhas elaboradas. No fim, Baby Doll não escapa, mas sua jornada ajuda a contar a história de como ela salvou sua amiga Sweet Pea. A segunda interpretação postula que tudo o que foi supracitado aconteceu do mesmo jeito, exceto pelo detalhe de que a fantasia, na verdade, estava na cabeça de Sweet Pea, enquanto ela imaginava suas amigas que a salvaram como grandes guerreiras de uma história épica. Seguindo essa teoria, Baby Doll passa 5 dias no sanatório. Porém, no dia em que ela vai fazer a lobotomia, o ponto de vista da história muda, e vemos como foram esses 5 dias na perspectiva de Sweet Pea. Quando Baby Doll chega, Sweet Pea não sabe o nome dela, nem do padrasto, então ela inventa. A garota loira vira Baby Doll e o padrasto o Manda-Chuva. Do mesmo modo é com as outras garotas. Amber, Blonde, Rocket são alcunhas que Sweet Pea deu para elas. O único nome que não muda é o da Dra. Gorski,
porque ela foi a única que conseguiu penetrar profundamente na cabeça perturbada de Sweet Pea, a ponto de seu verdadeiro nome ficar gravado. Essa teoria defende a ideia de que Baby Doll era o anjo da guarda de Sweet Pea, a pessoa que estava destinada a ajudá-la a escapar. Por isso o filme começa com a história de Baby Doll. Inclusive, logo na sequência inicial de abertura do filme, Sweet Pea fala na narração sobre encontrar anjos da guarda em lugares improváveis, sendo Baby Doll, de uma forma ou de outra, o catalisador que desencadeou tudo. No fim, é visto que o mestre sábio era, na verdade, o motorista do ônibus que leva Sweet Pea para casa, e como foi ele que, de certo modo, a tirou daquele ambiente hostil, sua contraparte fantasiosa remetia a um amigo, um verdadeiro mestre capaz de conduzir e aconselhar as garotas em suas batalhas. O que nos faz chegar à conclusão de que a maior parte do filme se passa nas lembranças de Sweet Pea, enquanto ela viaja para longe daquele tormento. Em suma, esse segundo viés interpretativo assume que Baby Doll não é a personagem principal. Inclusive, a própria chega a dizer que essa nunca foi sua história, e sim a da Sweet Pea. Logo, o bordel e aquelas batalhas são frutos da imaginação dela, a maneira como Sweet Pea enxergava e idealizava as situações que vivia no sanatório. O mundo real de Sucker Punch parece nos mostrar apenas uma lobotomia, a de Baby Doll com o prelúdio, chegando nos minutos iniciais do filme e as consequências nos minutos finais. No entanto, existe uma segunda sequência de lobotomia no início da fantasia do clube, que Sweet Pea interrompe para argumentar que uma lobotomia falsa no palco não é adequada para a estrela do show. Aqui, novamente, o filme nos oferece essencialmente duas versões para a mesma história. Podemos inicialmente optar por acreditar que essa é a história de Baby Doll, que ela criou um mundo de fantasia e que sua lobotomia acaba com isso, pois ela se sacrifica para permitir que Sweet Pea escape do asilo. Porém, ao nos mostrar Sweet Pea parando sua própria lobotomia, o filme nos faz considerar a hipótese de ela estar em sua própria mente, mudando a maneira como sua história é contada. Em vez de uma paciente mental, ela é uma guerreira que luta para se libertar através das sequências de batalha. E a peruca utilizada é uma dica de que Baby Doll não é de fato uma pessoa separada, mas uma personalidade rebelde que a própria Sweet Pea criou como um mecanismo psicológico de enfrentamento. Logo, embora Baby Doll tenha sido lobotomizada de qualquer maneira, Sweet Pea é liberta porque o malvado Blue não pode mais alcançá-la de forma profunda. O paralelismo das histórias de Baby Doll e Sweet Pea prossegue com a revelação de que Rocket é irmã da última, e que ela só estava no clube, e por extensão no asilo, porque foi atrás da caçula, quando esta fugiu de casa. Baby Doll, por sua vez, foi jogada no sanatório por uma suposta instabilidade mental, após ser acusada por seu padrasto violento e egoísta de ter matado sua irmã. Então, ambas, Baby Doll e Sweet Pea, adentraram naquele pesadelo porque foram atrás de suas respectivas irmãs. Além do mais, as duas acabam perdendo suas parentes, pois Rocket se sacrifica jogando-se em frente à faca do cozinheiro a fim de salvar a vida de Sweet Pea. Sucker Punch é um filme focado principalmente nas personalidades de Sweet Pea e Baby Doll, sejam elas duas pessoas diferentes ou duas partes de uma mente. Mas o roteiro ainda apresenta 3 coadjuvantes de destaque: Rocket, Amber e Blonde. Mas, verdade seja dita, sabemos muito pouco sobre cada uma delas, sendo a Rocket a personagem com quem o público mais tem proximidade por ser a irmã de Sweet Pea e a primeira amiga de Baby Doll, além de sua guia no clube. Amber é a pessoa prática que pilota os veículos nas sequências de fantasia, rouba o isqueiro do prefeito e pega uma faca da cozinha. Blonde é a emocional, que é perita em combate corpo a corpo nas passagens de fantasia e a primeira a ceder sob pressão. Ela também é uma das primeiras a morrer, o que pode caracterizá-la como o elo fraco necessário de ser rompido para garantir a permanência das outras no caminho da liberdade. No final do filme, todas essas 3 mulheres estão mortas, e mesmo assim a audiência não sabe muito a respeito delas, provavelmente porque o diretor simplesmente não tinha interesse em aprofundar suas respectivas histórias. Tal ação talvez não fosse relevante para a narrativa ou compatível com suas pretensões. Mas também existe a possibilidade de cada uma delas serem, na realidade, diferentes facetas da personalidade de Sweet Pea. Quando a personagem interpreta seu mundo naquele palco, ela pega rostos familiares do asilo e os coloca em novos papéis, incluindo o de sua irmã perdida.
Isso também explicaria por que as mortes dessas garotas não são mencionadas pela Dra. Gorski no final do filme, pois foram supostamente imaginárias. Há várias pistas em todo o decorrer do longa para apoiar tanto a interpretação de que tudo acontece na cabeça de uma garota traumatizada, quanto a ideia de que Sweet Pea realmente escapou fisicamente do asilo e está caminhando em direção à sua tão almejada liberdade. Contudo, mesmo depois de já estar no ônibus, que gradativamente se afasta da câmera no final, o cineasta não deixa de brincar com a plateia ao expor um último elemento misterioso e ambíguo, um cartaz que diz Paradise Diner. Fundamentalmente, Sucker Punch é uma história sobre fuga. Fuga de nossos demônios, de um passado que assombra, de ameaças físicas reais, do barulho incessante de uma mente ativa, mas fraturada e fragmentada. Baby Doll, claramente uma vítima, já perde qualquer poder que supostamente poderia alcançar desde o início. Sendo assim, Sucker Punch mostra-se não ser uma história de autoempoderamento, mas sobre criar para si mesmo uma ilusão de liberdade, algo fantasioso que sempre está fora de alcance e depende de mais uma vitória. Como aprendemos no final, a única conquista real depende de uma grande perda, de um grande sacrifício. A história de Baby Doll já era repleta de traumas, tanto que ela se sente aliviada ao finalmente ser lobotomizada, porque ficaria livre daquela realidade penosa. Desse modo, ao perceber que poderia ajudar alguém semelhante a ela, mas que ainda tinha pelo que viver, a personagem não hesitou em se sacrificar, transformando-se praticamente em uma boneca após o procedimento, apenas um rostinho bonito, sem vida, a fim de garantir a liberdade daquela que se tornou sua grande amiga.